Olá, amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando aqui mais um bate-papo com notícia. Esse é o nosso programa no final da tarde. Todos os dias você vai nos acompanhar aqui no bate-papo com notícia. Para compor o quadro aqui do nosso bate-papo com notícia, estou aqui com o professor e jornalista Roberto John. Tudo bem, Roberto? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Temos alguns assuntos bons para essa tarde aqui. Vamos ver se a gente debate aí um pouco como é que está isso e o que está se projetando para frente. Comentar sobre as coisas, os fatos importantes que aconteceram no Brasil e no Piauí no final de semana e agora no início da semana, tá? Roberto, sábado o Brasil acordou com uma coisa inédita, né? A prisão de um general de 4 estrelas, né? O top do Exército Brasileiro, né? O general Braga Neto. Ele foi preso, acusado de obstrução de justiça na investigação que trata da tentativa de golpe de Estado entre o final de 2022 e o início de 2023. Só que a gente sabe que esse golpe não foi ali, no 22 e 23. A armação vem desde 2019, tentando descredibilizar as urnas eletrônicas, tentativa de descredibilizar o processo eleitoral, colocando em dúvida o resultado das urnas, apesar do grupo que estava tentando o golpe de Estado ter sido eleito com essa situação, não houve, de quem perdeu a eleição naquela época, em 2018, não houve alguém que protestasse contra o resultado das urnas. Mas, mesmo vencendo, esse grupo começou lá em 2019 a desacreditar as urnas eletrônicas e agora a Polícia Federal aponta que esse processo tinha tudo a ver com a tentativa de golpe que seria implementada pelo governo Bolsonaro, caso ele não conseguisse se eleger. Então, a prisão do general Braga Neto tem a ver com essa história. Como é que você analisa isso, Roberto John? Olha, essa é uma história que remonta a muito tempo. Essa tentativa de tutela dos militares no Brasil vem desde a proclamação da República. De lá para cá nós tivemos 36 presidentes, eles sempre tentando influenciar. Tivemos 12 militares como presidente da República. E aí tem um fato interessante, todos os oficiais generais de nível superior, mas nós tivemos aí o Getúlio Vargas era sargento, segundo sargento, né? E o Itamar Franco era oficial, na verdade ele era um aspirante, era um tipo de um... E agora, por último, um capitão. O capitão é uma patente superior, mas mais baixo, né? Então nós temos 12, né, com inspiração e com origem militar. Isso leva a uma certa tendência das Forças Armadas a acharem que são moderadores que podem intervir na hora que acharem... Roberto, só um parênteses. Esses 12, né, 12 presidentes militares, alguns deles assumindo com golpe mesmo. Assumindo com golpe. Nós tivemos várias situações. A proclamação da República falam que foi uma transição normal, mas não foi, porque no fundo os militares destituíram o rei, imperador Dom Pedro. Depois nós tivemos várias levantes no Brasil, mais de 12 levantes que tivemos. 22 os tenentes tentaram fazer isso. Movimento tenentista. Aí nós tivemos em 24 também, tivemos a intentona, em São Paulo, intentona comunista, que aí os militares interviram novamente. Fomos para 1922, mais uma vez, aliás, 35 foi a intentona. Depois, voltando a 30, a Revolução de 30, com o Vargas. Depois, o Estado Novo, em 37. E aí veio a Redenção também, com militares no meio. Aí passamos na eleição do Juscelino, tentaram fazer, e também no Getúlio, no segundo governo dele, também teve uma inserção de militares, que ele terminou se suicidando, que a pressão era muito grande. Aí veio Juscelino,
e depois o golpe de 64. E quando é agora, vão tentando mais uma vez, em 2024, mais um golpe com inspiração militar, com todo o planejamento de militares. Isso tem que acabar, não é, Roberto? Isso é uma... eu tenho uma opinião sobre esse assunto, é que essa tentativa de golpe, ela só ocorreu novamente agora porque aqueles que foram golpistas lá em 64 não foram punidos. Então a anistia terminou por estimular nova tentativa de golpe. Porque, na verdade, nós tivemos de lá para cá, nós já tivemos alguns militares presos, generais, inclusive, né? Porque nós tivemos 7 presos. A primeira vez, nós vamos ter um general preso por ordem do Judiciário Brasileiro. Da Justiça Civil. Da Justiça Civil. Os outros foram nem Justiça Militar, porque, na verdade, era mais a partir de um golpe, o presidente tinha o poder e mandava prender. E aí teria a Justiça Militar, num tipo de uma farsa, e terminava prendendo. Mas, pela primeira vez, o Poder Civil, né? O Poder Judiciário prende 2 generais, né? Agora, recentemente. O Mário Fernandes e o Braga Neto agora, que é simbólico, assim, eu acho que vem mais coisa pela frente. Mas isso é interessante porque nós temos essa história de prisões de algum tempo para cá, mas essa agora é a mais simbólica, significativa do ponto de vista da reafirmação da democracia brasileira, da República Brasileira, do Estado brasileiro, que realmente pega uma situação de maturidade do ponto de vista de enfrentar tabus, que realmente era um tabu, mexer com militar no Brasil era algo fora da possibilidade, né? E agora nós temos uma clareza disso porque as instituições funcionam. E nós estamos amadurecendo um pouco a República Brasileira. É isso que eu ia chamar a atenção desse fato. Por que os generais, o general e outros militares que estão presos, né, por tentarem o golpe de Estado em 2022, início de 2023, não só o general Braga Neto, né? Tem outros militares presos. Estão na mira, e outros que estão na mira. E outros que estão na mira, mas, assim, teve o ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coronel Cid, né? Tenente-coronel Cid. Então, esse grupo de militares sendo presos aí é sinal de que as nossas instituições estão funcionando, estão fortes e a sociedade não aceita mais esse tipo de comportamento golpista. A população, se tentar, a população vai para a rua com certeza. Essa é uma diferença agora que nós estamos passando no Brasil, porque existia esse medo, né? Militar, todo mundo ficava logo com medo. E agora você tem uma reação positiva, minoritariamente tem um grupo hoje mais bolsonarista, que ainda quer defender o indefensável. São as viúvas, né? Lá de 64. Tem as viúvas de 64. E vale, você falou em 64, vale lembrar que toda essa geração agora, eles eram oriundos, eram aspirantes ou tenentes naquele tempo. Na época da ditadura mais quente, vamos dizer. O Heleno, por exemplo, era ajudante de ordem do Silvio Frota, do general Silvio Frota. A mais linha dura que teve naquele período. Ele não foi presidente, mas era o cara que coordenava praticamente toda a dinâmica da ditadura, quem praticamente escolhia os presidentes generais que nós tivemos, e o Heleno era ajudante de ordem dele. Então ele é cria dessa coisa, o Heleno, por exemplo. E aí você tem uma leva de tenentes, que aí vem Bolsonaro, vem um conjunto de outras coisas, e os atuais generais, todos eram da AMAN e vieram nesse caldo cultural autoritário da tutela, de que eles resolvem o problema nacional e numa inversão de valores, porque ele fala em democracia indo para uma ditadura. É muito louco. A democracia deles é com ditadura. Desde que eles mandem, né? A democracia e a falsa ideia de comunismo no Brasil. Essa é uma coisa muito, muito absurda. Porque a justificativa que eles colocam o comunismo. Não vamos deixar e essa coisa fica tão etérea, tão sem materialidade, e eles esquecem que no Brasil, legalmente, o partido... Não. E se você pensar organicamente, o comunismo é legalizado porque nós temos um partido comunista no Brasil disputando eleição. Então ele pode ser governo. Mas nunca foi governado por comunistas. Pois é, o Brasil nunca foi comunista. Sim, mas de qualquer forma está previsto porque existe um partido comunista legalizado. Sim. Ele disputa eleição. É uma coisa louca, eles ficaram com essa história de que o Flávio Dino é um comunista, pode ser presidente da República. E aí, não vão deixar? Porque é comunista?
E o Partido Comunista está legalizado, participando de eleição, participando de governo, foi ministro de Estado. E porque esse mesmo comunismo... Esse mesmo vem desde o período da doutrina Monroe, dos Estados Unidos, quando começou a questão da Segunda Guerra Mundial, veio para a questão do conflito, a Guerra Fria, e se cria uma ideia de que não poderia deixar a Rússia avançar pelo Ocidente, para cá, para o lado do Ocidente, e que os Estados Unidos teriam que dominar essa parte do Ocidente aqui. Aí passou-se a imagem que o comunismo era coisa muito ruim. E a América Latina seria realmente o quintal americano para todas as nossas riquezas naturais, de tutelar governos e assim por diante. E essa é a grande questão que hoje está se diluindo com a questão dos BRICS, com a movimentação de comunicação, as grandes empresas perdendo essa ideia da ideologia e querendo ganhar dinheiro em qualquer parte do mundo. A China está aí para mostrar, é um país comunista, que tem um comunismo de Estado e está fazendo economia de mercado no mundo todo e ganhando terreno. O cara às vezes pergunta, onde é que o comunismo deu certo? Eu digo, lá na China. Na China deu certo. É paradoxal? Aí o cara, porque a liberdade... Isso é muito relativo, porque se você pensar a questão da pobreza, da cidadania, de vocês tem liberdade de viver aqui no capitalismo, a própria Estados Unidos passando uma recessão, alguns países, como Chicago, por exemplo, a gente vivendo na rua, morando lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então é uma coisa que é muito relativo. Isso vai por uma questão muito histórica no Brasil, de uma falta de ideologia e falta de conhecimento, e de uma coisa que entrou tão ideológica, tão arraigada, que tudo que parece diferente é comunista. Então que é uma distorção total, teórica, histórica, inclusive, porque isso não tem mais valia nesse mundo de hoje. Você tem briga por território, por economia, por espaço de mercado, que passa por outra lógica e não mais melhor para a população. Então, é uma coisa muito ilógica e irracional essa coisa. Agora, Roberto, vou dizer, se essa história de querer vida melhor para o povo, para o país, para a comunidade, para as pessoas, é ser comunista, então eu sou comunista também, tá certo? Então, assim, vamos voltar aqui à prisão do general Braga Neto. Roberto, a informação de que o general não foi para uma cela comum, né? Ele não está atrás de uma grade, ele está numa sala especial lá no Comando Militar do Leste, do Rio de Janeiro, que é uma sala reservada para oficiais superiores, como é o caso dele. Isso, de certa forma, não desmoraliza o sistema? Desmoraliza do ponto de vista de que nós tínhamos um privilégio no Brasil que foi criado a partir da ideia da República de doutores ou de advogados, que foi criado no Brasil. Todo mundo era advogado e criou-se as leis, mas de acordo com tem maioria de fazer a lei. E aí, a partir daí, quem tinha nível superior não teria cela especial, não iria para a cela comum. Isso acabou. Por que não acaba para todo mundo? Então, acaba para todo mundo, o crime é o mesmo crime. A insurgência que foi feita é contra a República, contra a democracia. Quer dizer, não há diferença entre o militar continua com privilégio. Então isso tem que acabar também, porque não dá mais para ficar com essas diferenciações que vai desaguar também na questão da previdência, de filhos, de militares que ficam... Então é uma república de privilégio que nós temos aqui no Brasil e que tem que acabar. Dizer aqui, Roberto, que a gente defende a investigação correta, séria, que aos presos seja dado todo o direito ao contraditório, à defesa, à presunção da inocência, para que o processo, a lei se torne igual para todos. Para todos, exatamente. Tem que ter a lei igual, não pode ter uma lei para mim, uma para o Roberto, uma para o general Heleno. Essa é a grande questão no Brasil, da ideia do privilégio e que vem do coronelismo, que vem das oligarquias. Que a lei é igual, mas nem tanto, né? Nem tanto. Para algum, para mim, é melhor do que para o outro. E essa é uma grande situação no Brasil, mas que tem que ser corrigida. Roberto, agora tem já diz aí, as investigações, mostra aí o general Heleno. General Heleno, como é General Heleno? E o general Heleno deve ser... Também investigado? Mostra aqui, Pedro. General Heleno... Aí, ó. Aí. Depois de Braga Neto, o Heleno deve ser o próximo alvo da PF. Isso quem está fazendo essa avaliação é a cúpula das Forças Armadas, tá?
Não é o Brandão, nem o Roberto John. Só essa notícia aí já muda a mudança de chave do ponto de vista das próprias Forças Armadas. Na medida que ela reconhece isso, é porque na avaliação que eles têm, dos dados que ele tem, realmente tem que entrar no radar claramente o Heleno. Heleno tem uma história muito clássica de que ele faz parte ideológico e de uma linhagem de ditadores, né? Ele, no tempo da ditadura, mais dura mesmo, do período mais quente da ditadura, ele era ajudante de ordem do Silvio Frota, um dos generais mais truculentos que nós tivemos durante a ditadura. Não foi presidente da República, mas terminava determinando quem seria, mais ou menos, indicando quem seria o presidente de plantão naquele período. Então, e mais recente, o Heleno foi acusado de genocídio lá no Haiti. Já teve esse problema muito grave no Haiti, que maculou um pouco a imagem do Brasil pelo mundo todo, porque eu conheci o Haiti e fui lá na MINUSTAH, e lá ele era o comandante e tinha exército do mundo todo. Então deve ter presenciado esse tipo de coisa. Era forças da ONU, né? Da ONU, né? Então tem essas coisas com ele e você viu que a virulência dele nesse período era muito forte, talvez dos mais aguerridos, dos mais assim truculentos que a gente vê nas falas, inclusive, né? Com ódio. O que a gente está sabendo aqui, agora a gente tem que destacar aqui um papel que é importante a gente falar nisso. Agora, depois de que tudo veio à tona, que as investigações estão mostrando como era a organização, e a gravidade, a organização do golpe, a gente tem aqui que enaltecer a posição do então comandante do Exército, né? Naquele período. E da Aeronáutica. E o da Aeronáutica. Dois comandantes do Exército e da Aeronáutica. Que não aceitaram fazer parte do golpe e a maioria do alto comando das forças, do Exército, por exemplo, também foi contra. Por isso o golpe não deu certo. E queriam dar voz de prisão para o comandante de então, não tiveram coragem, mas que aventaram isso, inclusive esse grupo aqui, do Heleno com o Braga Neto e aqueles outros que foram presos. E aquele grupo que tramou tudo era pensando que diziam que eram fracos, que deveriam sair, que eram pessoas... Mas eu acho que tem que realmente enaltecer isso, não ficar assim, pegando o Exército, as Forças Armadas, como se fosse todo mundo ruim, né? Porque não é assim. Né? O golpe, na verdade, não passou porque o general Freire Gomes e os outros tiveram uma atitude, vamos dizer, patriótica. Aí sim, patriótica. Eles são patriotas, esses. E a outra coisa... Preservar a democracia. E o que deve ser lembrado também, porque isso é relevante, foi o papel do ministro relator dos processos. Que sem Alexandre de Moraes, aí não é nenhuma luz para ele, é realmente uma pessoa que teve a coragem de enfrentar. E de cumprir a missão. E de cumprir a missão. Eu acho que alguns que tem ali não teriam essa coragem. Uhum. E ele teve, porque ele tem a característica de ser um criminalista e acostumado, desde a advocacia, lidar com grupos criminosos, sabendo como é a dinâmica que ele se antecipava a tudo. Então, isso foi a grande chave e a sorte do Brasil, de alguma forma, foi ter ele ali para poder ir se resguardando do movimento, se antecipando a futuros movimentos que pudessem ser feitos. O Alexandre de Moraes, que lá no início, quando foi indicado pelo presidente Temer, todo mundo desconfiava dele, e de repente o cara dá um salto, né, do ponto de vista de ser um democrata, que respeita realmente, aí sim, as 4 linhas da Constituição. Então, isso é importante. Roberto, chamar a atenção aqui também que as investigações estão mostrando outras figuras importantes participando dessa tentativa de golpe. Uma dessas figuras é o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. As investigações estão montando... um áudio do Augusto Nardes, a Polícia Federal está descobrindo o elo de ligação entre os golpistas era ele, né? e o agronegócio. Então, o nome dos caras do agronegócio vão aparecer porque o Augusto Nardes já deu mais ou menos as dicas de que eu participava. O que eu fico pensando é que uma falta de criatividade desse povo, Brandão, porque o roteiro é muito parecido com o de 64.
Parece uma cópia. Uma cópia. Então não tem criatividade, eles pegam aquilo, o mesmo padrão, o mesmo tipo, e, vamos dizer, quando teve a ditadura, começaram a aprender, muita gente estava prevendo tudo isso, de ter campo de concentração, de ter um conjunto de coisas, mas o modelo, assassinatos de pessoas. E naquele tempo até assassinato foi depois do confronto, mas não de se prever a morte prévia como prevenção de um presidente da República, um vice e um ministro do Supremo. Então, isso é muito, muito grave, né? Mas o modelinho é o mesmo modelo. Eles não inovaram em nada, coisa nenhuma. Apesar de ter redes sociais, de ter um conjunto de outras coisas, mas eles né? De usar as redes sociais. O roteiro é muito, e óbvio também, muito óbvio. E as pistas são imensas. E as pistas são imensas e claras. Uma coisa, parecia assim que estavam tão certos de que da impunidade, que iriam ganhar as eleições de qualquer forma, que começaram a cometer, vamos dizer, se entregar. Né? Porque o que está de prova de todos que estão envolvidos é algo assim fora de não tem o que questionar. O pessoal diz até que muito amadorismo do ponto de vista de quem quer dar um golpe. Mas aí a gente lembra que um dos estrategistas do governo Jair Bolsonaro, estrategista do Exército, era o general Pazuello, né, que está envolvido nisso aí e que não teve estratégia nem para levar a Manaus na época que o pessoal estava na Covid. Talvez ali tenha sido uma das questões mais sérias para o Exército Brasileiro, porque ele era tido como um dos generais estrategistas do Exército Brasileiro em confronto. Agora imagina um cara que... Um estrategista desse levando o Exército para uma guerra. Coitado do nosso... O que nós iríamos tentar pela frente? Tinha gente até que dizia com galhofa que a gente pedia para o Paraguai. O Uruguai. Então, isso é brincadeira, mas realmente, porque os erros que ele cometeu do ponto de vista da estratégia para o Covid foram terríveis, foram algo assim fora de... Agora, Roberto, levantar aqui um ponto, que é um ponto político em relação a essas denúncias graves, né, contra esses militares e os que tentaram o golpe. O novo procurador atual, né, Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gourmet, né? Então, ele já declarou, né? O Gourmet disse que vai reagir caso a anistia para os golpistas seja aprovada pelo Congresso Nacional. Esse é um bom sinal, então? É um bom sinal porque, primeiro, não tem coragem de fazer uma reforma, uma coisa na Constituição, uma emenda na Constituição para mudar o que está previsto lá. Então, além disso, a lei do próprio Bolsonaro reforça essa situação. Então, como vão regular o que eles mesmo criaram há 3 anos atrás? E tem mais. Antiterrorismo, que fizeram aquela coisa que era mais ligada para a sociedade civil do que qualquer outra coisa e contra brasileiros. Foi um tiro no pé deles. Então, amarrou ali umas questões que o procurador, na hora que chegar, ele diz, isso aqui é inconstitucional e pronto. Então, acaba a situação. Mas eles vão tentar fazer, eu acho que tem que ter muita vigilância com relação a isso. Aí só a sociedade na rua, o povo na rua vai impedir que eles tentem. E pressão em cima dos congressistas, porque não faz sentido, não é razoável que, diante de tanta prova, parlamentares brasileiros sejam coniventes com... Se passar a anistia, haverá novas tentativas de golpe. Tem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, nós aqui, inclusive, defendemos que não haja anistia. Quem cometeu o crime, que pague por eles. Tá certo? Roberto, eu queria chamar a atenção dos nossos internautas para ativar o nosso sininho aí. Ative esse sino e nos ajude a fazer aqui o nosso trabalho no portal piauihoje.com. Nós estamos encerrando mais um episódio do Bate-Papo com Notícia. Hoje tratamos exclusivamente dessa questão da prisão dos militares, da prisão do general, que é uma coisa inédita no Brasil. Né? Nunca um general 4 estrelas, que é o top do Exército, foi preso. Pelo Supremo, né? E foi preso com ordem do Supremo e com mais. O alto comando das Forças Armadas não reagiram a isso. Os militares que entendem o que está acontecendo, eles não reagiram à prisão. Pelo contrário, há um certo entendimento de que a prisão está dentro da lei, foi feito com base nas investigações e com base nas provas. Então, nós estamos encerrando aqui mais o nosso bate-papo com notícias de hoje. Tá? Muito obrigado, Roberto. Obrigado também pelo papo aqui. Até
Até breve.